Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos de volta aqui na Threads para refletir um pouco mais, para trazer também opinião, para pensar nesse momento incômodo que vive o Atlético e para questionar. Tá oscilando mesmo? O Atlético oscila? O Atlético piorou tanto assim? A gente vai conversar muito sobre isso, tá? Tá chegando? Deixa o like é muito importante. Se inscreve no canal se você não tá inscrito, beleza? Claro que oscilou, não dá pra falar que não oscilou, né? O Atlético vinha de 7 vitórias consecutivas e tinha 3 jogos sem vencer. Perdeu pro Atlético Goianiense 3-0, perdeu pro Remo por 2-1 e empatou com o Avaí em 1-1, né? Mas a questão nisso mesmo é que essas vitórias e essas derrotas, elas estão muito mais próximas do que a gente imagina. E acho que o resultado, ele pode, em muitos momentos, e é mais do que natural, né? Alterar a nossa percepção do que aconteceu no campo. E do que tende a continuar acontecendo ou não dentro do gramado, né? Claro que se o Atlético tiver um retrospecto, uma questão igual teve nesses últimos 10 jogos, nos últimos 6 da Série B, ele não sobe. O Atlético, se tiver 70% de aproveitamento nesses últimos 6 jogos, ele não soma os 15 pontos que ele precisa somar para atingir uma pontuação importante. Agora, ainda assim, pelo nível de atuação, talvez o Atlético consiga ter um aproveitamento necessário para conseguir subir. Qual que é a parada? A gente vai fazer um exercício aqui, tá? Existe o jogo A e existe o jogo B. Jogos que não têm essa identificação por enquanto. No jogo A, o Atlético criou 2.23 gols esperados. Ou seja, o Atlético deveria, estatisticamente, ter feito pelo menos 2 gols no jogo A. Ele concedeu 0,60 de gols esperados. Então ele não deveria ter tomado nenhum gol, né, dado que ele concedeu menos que os gols esperados. Ainda assim, ele cria 4 grandes chances e não concede nenhuma. Ele tem 31 ações na área do adversário e ele concede apenas 7. Ele tem 176 passes no último terço e concede apenas 67. Então você olha para essa atuação, estatisticamente falando, e você olha, beleza, é um time que tem uma atuação, uma performance suficiente para vencer o jogo. Correto. Aí você vai pegar o jogo B. O jogo B, o Atlético tem 0,67 gols esperados e concede 0,91. Ainda assim, o Atlético tem 2 grandes chances de gol contra 0 do adversário. Tem 16 ações na área contra 6 do adversário. E tem 96 passes no último terço contra 106 do adversário. E você olha e fala, pô, beleza, é uma atuação menos dominante, mas ainda assim mais criativa do que o adversário, né? Ainda assim, se você olha para o jogo A e para o jogo B e fala, o Atlético ganhou só um desses jogos. Se você, obviamente, está assistindo esse vídeo, vai achar que é uma pegadinha e vai falar que é o jogo B. Mas se você não está sabendo que isso é uma pegadinha, você vai falar o jogo A. Porque a atuação do jogo A justifica mais uma vitória do que a atuação do jogo B. Eu vou pedir para nossa produção passar para a próxima página, para a gente revelar os jogos. O jogo A é contra o Avaí. O Atlético tem 2 gols esperados, tem 4 grandes chances de gol e empatou em 1-1 em casa. Assim como o jogo B é contra o Operário. O Atlético tem menos gols esperados, mas vence por 1-0 o jogo. No jogo que foi muito condicionado pelo gol cedo do Atlético. Então, lógico, né? O que importa é o resultado real. O que importa é você ganhar o jogo no final. Isso é muito verdade, não tem o que discutir. Agora, importa também como você vai ganhar esse jogo. Importa também o nível de performance e atuação que você vai ter para ganhar mais jogos numa sequência. E acho que performances como a do Avaí, e coloca a performance contra o Remo também, em que o Atlético perde, são performances, via de regra, suficientes para que o Atlético vença a maioria dos seus adversários. E aí, beleza, tem o Clássico Atletiba, que é muito importante e vai ser muito mais um jogo de duelo do que exatamente um jogo de criatividade. E aí o Atlético vai ter que ter uma situação que pouco mostrou ao longo da temporada. Agora, para pegar Volta Redonda, América, Ferroviária, o próprio Goiás e o Amazonas, os outros 5 jogos, é um Atlético que, se tiver a atuação que teve contra o Avaí, contra o Remo, né, vai ganhar os jogos, ou tende a ganhar os jogos. Se vai acontecer, gente, é futebol. E o futebol é muito imprevisível. Agora, se a gente fala em oscilação, eu consigo sim acreditar que o Atlético oscila contra o Atlético Goianiense.
Eu não consigo olhar para os jogos do Remo e do Avaí e falar: o Atlético oscilou. O Atlético está fazendo algo que não estava na sequência de 7 jogos. O Atlético está fazendo rigorosamente a mesma coisa. A diferença é que no jogo contra o Remo foi lá e fez o gol. E o Atlético acertou a trave. A diferença é que contra o Avaí, a única chance do Leão foi na rede. E as 4 que o Atlético criou, 3 foram aproveitadas. Só, na verdade, uma foi aproveitada e outras 3 não foram. É eficácia, sim. E isso tem que ser treinado, isso tem que ser melhorado. Agora, o conjunto da obra justifica um Atlético que deveria ter vencido esses jogos e não venceu. Mas que, quando a gente olha para a tendência, quando a gente olha para projetar os próximos jogos, é o que tem que ser levado em conta. É como o time tem jogado e não exatamente o que os resultados têm falado. Como a gente falou lá atrás, quando projetou o segundo turno. Se o Atlético mantivesse o nível de performance, ele melhoraria os resultados no campeonato. O Atlético manteve e melhorou. Agora ele passa por um momento de baixa nos resultados, mas em performance, rigorosamente a mesma coisa. Beleza? Rapaziada, gostou do vídeo? Deixa o like. Like é importante. Concordou? Discordou? Comenta aí. Vamos fomentar esse debate, porque sempre que a gente reflete, sempre que a gente para pensar sobre o Atlético, a gente evolui como um conjunto também. Beleza? Tamo junto? Aquele abraço e até a próxima. Valeu!